noite, Oswaldo, tudo jóia? Joia, Fábio, boa noite. Tudo Feliz ano bem? novo, Nós tudo de todos bom para você, para todo mundo aí que acompanha com a gente aí nas segundas-feiras. Que espero que todos tenham passado boa, bons dias, né? Boas festas a todos aí. Deus abençoe, que assim seja. E vamos começar mais um ano, né? 2023, primeira segunda-feira do ano. Vamos lá com gotas de paz. Vou abrir aqui o acaso. Vibrações curadoras, mensagem 239. Vibrações de amor e fé curam os males físicos e espirituais. Todos têm condições de amenizar a dor do outro ou a nossa própria dor. Basta que façamos vibrações positivas e de coração àqueles que necessitam da nossa ajuda. Com certeza seremos atendidos pela providência divina. Jesus, que foi o maior médico de todos, curou apenas com seu amor e devotamento ao próximo e deixou a nós, seus irmãos, esse ensinamento maravilhoso. Mas poucos sabem utiliza-se dessa dádiva, porque ainda somos pequeninos diante de tanta grandeza benéfica. Nós sentimos inseguros diante da doença e das dificuldades que são inerentes aos nossos fortalecimentos e crescimento espiritual. Somos capazes de promover maravilhas através das nossas vibrações de amor e carinho. Por isso a importância de estarmos com o nosso coração aberto, para dar e receber as bênçãos que nos são enviadas. Através das preces, oferecemos ao alto, a nosso favor ou a favor de alguém. Viva intensamente as vibrações positivas que são designadas a você através de pensamentos e sentimentos salutares, diante de tantos benefícios que as vibrações curadoras nos dão. Não temos o direito de desperdiçar nossas forças com sentimentos pequenos e com pensamentos negativos. Devemos, sim, agradecer a oportunidade da mudança consciente e da ajuda constante aos nossos próximos, pois necessitamos uns dos outros para avançarmos positivamente na evolução da vida. Bom, aqui fala, né, de a gente vibrar, né, positivamente para as nossas curas, né, tanto espirituais como até as curas físicas do nosso organismo, né? Jesus já tinha dito, né, numa parte do Evangelho, que vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, né? Depende do jeito que você se sintoniza com a espiritualidade, ou do jeito que fala aqui o Gotas de Paz, né? Do jeito que você vibra, né, com a espiritualidade. Então, nada mais é do que a gente conseguir se sintonizar, né, com essa espiritualidade, que a gente consegue obter até nossas curas, né, Oswaldo? É o que você está falando, na verdade, o que acontece, né? Algumas igrejas, né, evangélicas, na própria igreja católica e nos centros espíritas, naquilo que a gente chama de passe, né? Jesus, ele até usava, né? Os evangélicos usam mais esse termo, a imposição das mãos, né? Que Jesus impunha as mãos nas pessoas e curava. Mas ele diz aqui, né, nessas gotas de paz, que Jesus cura pelo amor, né? Na verdade, quando a gente tem estudado, né, a gente está chegando hoje ao capítulo 17, a gente estudou caridade, a gente estudou tanta coisa, mas o que mais se fala, né, que é a lei, né, que foi passada por Jesus. Sempre o querer bem dos outros. Sempre pensar o bem, sempre buscar o bem. Isso é amor. O contrário do amor é tudo que dá errado, né? Tudo que é, na verdade, ruim. Então, o que Jesus nos ensina é a lei de amor. E ele ensina para nós, como você falou, né? Eu já tinha anotado aqui para falar. Eu acho essa fala de Jesus, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E ele mostra bem claro isso, né? Que cada um de nós, quando nós fomos criados, né? Que é dito lá no Gênesis, né? Que nós fomos criados à semelhança de Deus. A gente vai falar um pouco de Deus aqui nessa, pouco não, né? Algumas características com relação a Deus. Se nós somos, né, semelhantes a Deus, dentro de nós tem que vibrar o amor.
Se nós somos semelhantes a Deus e Jesus veio à Terra como o mais perfeito ser que viveu na Terra, e esse ser fala para nós, como um irmão mais velho, e diz que nós também podemos fazer tudo o que ele faz, ou seja, tudo aquilo que ele fez enquanto esteve na Terra, ele diz que nós somos capazes. E a gente fala assim, aonde está essa capacidade? Aí ele fala ali, né? Essa capacidade está no pensamento, no acreditar, na fé, que nós vamos estudar no capítulo 19. Nós vamos falar sobre fé, entendimento de fé. Então ele fala assim, o que é fé? Fé é acreditar em alguma coisa, que aquela coisa é possível de acontecer. Sempre dentro das leis de Deus, mas a fé é nada mais acreditar que pode acontecer. Então, quando ele fala em vibração, a gente faz muito isso quando a gente termina a nossa aula do Evangelho aqui, a gente faz aquela vibração, né? Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, né? Sintonizando com as correntes espirituais, vamos pensar nas pessoas que ficaram lá. Então, a cada pessoa vai pensar, uma pessoa que está com problema, quando alguém pede oração, né? O que a gente faz? A gente vibra, a gente manda esse pensamento junto com, até a gente fala, né? Jesus diz uma outra coisa que ele diz, né? Onde tiverem dois ou mais unidos em meu nome, lá eu estarei também. Então, onde pessoas vibram no amor, onde as pessoas vibram pelo desejo de algo bom para alguma pessoa, ele está vibrando amor. Quando a gente, né, vai estudar o passe, que algumas pessoas acham, né, que não tem nada de mais, ó, como eu falei, isso é feito na igreja católica, é feito na igreja evangélica, é feito nos centros espíritas. É um passe, é a imposição da mão. Eu, com muita boa vontade, com muito amor, desejando algo de bom para o outro, eu estou vibrando amor para aquela pessoa. Eu estou desejando para ela algo de bom. Isso é uma vibração, né? Quando a gente fala assim, vamos visitar as penitenciárias, cadeias públicas, hospitais, existem correntes que vão e o nosso pensamento vai, né? A gente está onde o nosso pensamento estiver. Às vezes pessoas estão dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, mas com o pensamento em outras coisas. Ele não está ali. Ele está de corpo presente, mas a cabeça, o pensamento, o sentimento dele não está. Então ele fala assim, aonde está? Está onde está o meu sentimento, onde está o meu desejo. Então, o meu pensamento me leva a qualquer lugar. E junto com o meu pensamento eu levo o que eu tenho de melhor. Eu posso levar coisas boas, como eu posso levar coisas ruins. Mas quando eu vibro coisas boas, as correntes, por isso que a gente fala, né? Nós trazemos para o nosso lado as companhias que nós quisermos, né? Então, às vezes as pessoas falam, né? Quando eu estou vibrando coisas ruins, erradas, pensamentos ruins, raiva, ódio, eu trago para junto de mim uma quantidade de seres que pensam igual. É a hora que dá tudo errado. Quando eu penso no amor, na vibração, em ir para o hospital, ir aonde uma pessoa está doente, eu levo comigo energia de seres, como a gente fala assim, enquanto a gente está fazendo essa live, né? Quando a gente faz a oração, a gente convida, eles já estão todos aqui, esses seres, porque eles sabem que todas as segundas a gente marca a data, quando a gente não vai ter, como foi semana passada, a gente avisa, para que eles, seres que vivem no mundo espiritual e que têm regras, que têm disciplina, eles sabem que pode vir aqui. Meu guia espiritual, o seu, os anjos, né? Os outros guias das pessoas que estão participando, a gente faz uma assembleia de seres que estão comungando do mesmo pensamento, que estão desejando a mesma coisa. E quando a gente faz oração, quer dizer, eu vou conduzindo, né, na fala, oração, agora nós vamos visitar, fala o nome de uma pessoa, o que a gente faz? A gente junta toda essa vibração de amor que está aqui e leva isso até onde tiver alguém precisando. Assim as correntes médicas fazem, assim as correntes de passes que a gente fala fazem. Elas vão aos hospitais, elas vão ir, nesse momento, todo lugar. Lógico que quando existem pessoas que participaram, que nem a gente fez, de uma aula aqui, onde a gente está falando de Deus, onde a gente está falando de coisas boas, onde a gente está falando de melhoria, está pensando coisas do bem, nesse momento as energias são maravilhosas. E o que a gente faz? A gente junta todas elas numa vibração e leva até onde for necessário. É o que ele fala, vibrar sempre, né?
E às vezes a gente pensa coisas ruins, às vezes a gente pensa coisa errada. O que a gente tem que fazer? Modificar. Modificar esse pensamento, trocar esse pensamento por coisas boas. Está vindo com o pensamento ruim na mente? Pega um livro, pega um evangelho, uma música, né? Distrai a mente e leva essa mente para um pensamento bom. Eu dou um exemplo. Quando a gente às vezes está, sei lá, dentro de uma balada e você está com energia boa, energia gostosa, parece um monte de amigo, parece um monte de pessoas felizes, um monte de pessoas legais e conversam, se confraternizam, beleza. E às vezes você tem um comentário de uma mesma pessoa que está junto com você na mesma balada e não está com a espiritualidade boa, e se pergunta para a pessoa como é que estava lá ontem à noite, estava legal? Ah, tava uma droga, eu vi briga em tudo quanto é lugar, eu vi briga na entrada, eu vi moleque caindo bêbado na sarjeta, na saída. Ou seja, a pessoa passou pela mesma experiência que você, frequentou os mesmos lugares que você, apenas ela estava num estágio vibratório diferente e ela enxerga coisas diferentes que você muitas vezes acaba até enxerga, mas você não dá ênfase para aquilo, porque aquilo não vai te trazer nenhum benefício, né? Não vai te trazer nenhum... você não vai conseguir ajudar a melhorar aquilo. Então você percebe que no mesmo local, no mesmo ambiente, duas pessoas que estão juntas, dependendo do estado vibratório interno dentro delas, elas enxergam uma festa de um jeito e a mesma festa de outro jeito. Então, por isso que é importante a gente vibrar sempre pelo bem, né? Porque você estando bem por dentro, tudo ao seu redor conspira pro bem, né? Parte de você para fora, sai de você para isso, né? Então, você gosta bastante, eu também gosto, né, de carnaval principalmente da escola de samba. Eu desfilei durante 30 anos em escola de samba e adoro. E nunca fui com a minha mente pensando em coisas erradas e ruins. Eu gostava da música, eu gostava do som, né, da letra, das fantasias, daqueles carros que eram. E As o Divaldo brincadeiras, as Franco, pessoas, os amigos, né? Confraternização. isso. Então, com a cabeça voltada para não fazer errado. Então as pessoas falam, o carnaval é ruim. Não, o carnaval não é ruim. Agora, tem pessoas que vão. Então você fala assim, eu posso ir, como você falou, entrar numa balada pensando em Deus, em coisa e não fazer nada errado, como uma pessoa pode entrar na igreja e estar pensando coisas ruins e erradas, quer dizer, quem está errado, quem está certo nisso, né? É naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz. Então, o nosso pensamento comanda a nossa vida. Nosso pensamento leva para a gente, o nosso pensamento atrai coisas boas e coisas ruins. Então, né, é a vibração nossa que faz isso. Então, o que a gente diz aqui? Que a gente deve vibrar sempre coisas maiores, sempre coisas boas. Vibrações de fé, vibrações positivas, cura por amor. Então, eu desejo muito a cura de alguém. E lógico que a gente... eu falo sempre, né? É uma boa chance da gente explicar. Quando a gente faz aquela oração no final, a gente pede a Deus, a Jesus, essas correntes médicas, e a gente tem que sempre entender uma coisa. Meu desejo é maravilhoso. Eu desejo as melhores coisas do mundo. Cada um vai receber, e eu sempre vou falar isso, né? Aquilo que é permitido por Deus. Não significa que o meu desejo total de cura de alguém vai acontecer a cura de alguém. Algo de bom vai acontecer. Mas o que a gente precisa sempre saber, e isso é importante a gente saber para muitas pessoas que, né, estão chegando ao espiritismo que não conhecem, ninguém lá faz nada sozinho, né? Não tem médium que manda, médium que é melhor, médium que faz isso, médium que aquilo. O médium está lá à disposição. Se ele vibrar com amor, ele está desejando isso, algo de bom chega às pessoas, mas uma cura, uma mudança na vida de uma pessoa não depende do médium. Não. Depende de Deus, dos desígnios de Deus, que a gente precisa saber. Né? Então, a gente, quando nós falamos de espiritismo, algumas pessoas também não entendem quando a gente fala assim. Não existe destino, mas existem coisas que eu preciso passar para o meu aprendizado. É importante para mim. É a mesma coisa que eu ir para a escola. Eu não posso dizer lá o que o aluno vai aprender. Existe lá uma regra, existem livros, existem várias coisas que eles vão ter que aprender aquilo. Eu não posso mudar isso. Né? Eu não posso tirar. Então, muitas coisas, nós também, como seres que estamos vivendo na Terra, nós também vamos precisar aprender alguma coisa.
E isso Deus não tira da gente. Por isso que ele fala assim, por mais que eu deseje, o meu desejo é maravilhoso. Muitas coisas dentro dos desígnios de Deus eu posso mudar muita coisa. E algumas coisas eu não vou mudar, mas porque eu preciso aprender com aquilo. O dia que eu entender isso, a vida fica mais fácil. O dia que eu falo assim, pode falar. Também tem muita sintonia, né? Do que dá e do que recebe, né? Do passista e do que recebe. Eu vejo muito isso, por exemplo, o médium começa a ficar famoso, né? Em termos assim, que ele como médico curador, fui lá e resolvi. A pessoa que vai nesse médium, ela já vai com mais fé, ela já vai aberta, porque ela já tem a indicação que aquele cara vai resolver o negócio. Então não é que o médium é o bambambam, bam, bam, e sim que você está indo aberto para receber. Eu lembro até hoje, né, quando eu passei por uma depressão muito grande, eu sempre conto essa história minha aqui, e minha mãe dava passe, minha avó deu passe em mim, muitas vezes dava passe, para mim nunca fez efeito. Quando eu passei por uma depressão muito grande, eu não acreditava mais em passe, né? Daí um dia eu estava tão decaído, que minha mãe falou assim, vamos no João de Camargo lá em Mairink, lá que o cara é bom, ele dá passe, já ajudou muita gente e tal. E aquilo me despertou uma fé, eu falei, bom, você ajudou outro fulano, nem lembro quem que era, acho que vai me ajudar, cara. Se ele não me resolver, acho que nada mais resolve nessa vida. Eu fui, ele me receitou lá um banho de erva, alguma coisa que eu nem lembro o que era lá. E em 9 dias, uma novena, acho que para Santa Catarina, em 9 dias aquilo resolveu 70% do meu problema. Eu falei, porra, tem alguma coisa aí, né? Aí que eu fui estudar e fui identificar que, por eu ter ido aberto de coração para receber aquela coisa boa dele, eu recebi. Se eu tivesse sido fechado com o cara rancoroso, isso aí não funciona, isso aí não funciona, não ia receber nada, não ia dar nada. É igual o polo positivo junto com o polo positivo, ele vai repelir, né? Não funciona. Então a vibração serve nesse sentido também. Sim. E aí que tu fala, né? Então, quando há essa cooperação, ele falou, meu desejo. Porque isso que você está falando, tem uma das falas, não. Toda vez que Jesus curava, né, alguém procurava ele para cura, ele perguntava, você acredita que eu posso te curar? Eu falo assim. E aí ele impunha as mãos, né, ele tinha uma energia maravilhosa, e depois a pessoa falou, nossa, você me curou. Ele falava, não, a tua fé te curou. A sua mãe acabou de falar aqui, a fé é tudo. E ele falava, a tua fé te curou. Ou seja, o seu desejo de sair daquilo, o seu desejo de melhorar mudou você. A gente não vai resolver todos os problemas da vida, mas com fé. A gente fala assim, o que é fé? Fé é acreditar em algo possível de acontecer. A gente tem que fazer oração a Deus e de entregar na mão dele, mas saber que o que tiver que acontecer vai partir dele para mim. Agora, eu, independente de aconteça de uma forma ou de outra, quando eu estou predisposto a melhorar, a mudar, a querer, as coisas, né, vão de uma forma melhor. Agora, que a gente falou, eu vou lá, mas eu não acredito, é mais difícil, lógico que eu já estou como você falou, estou criando um escudo, alguma coisa ali, para repelir aquilo, né? Então, quando há uma predisposição, e aí a gente fala assim, quando a gente começa a entender as leis, e você falou, quando a gente fala em estudar aqui, no Espiritismo, fala assim, não é formar escola, responder questionário, é ir entendendo como as coisas funcionam, né? Então a gente sabe que o nosso pensamento, a nossa forma de pensar ajuda tudo. Quando eu me ligo a forças superiores do bem, né, eu trago para mim tudo isso, como eu posso fazer ao contrário. Então, assim, o pensamento ele tem que ser trabalhado todos os dias. E o que mais a gente percebe é isso, as pessoas sofrem com os pensamentos, as pessoas sofrem com medo, com dúvida. Quando a gente começa a criar, não essa fé de que tudo vai acontecer, mas assim, de que existe um Deus, as coisas são assim mesmo, eu vou buscar sempre a melhor, independente do que aconteça com chuva ou com sol, para mim o dia é maravilhoso. Quando eu trabalho isso dentro de mim, a chance de eu passar um dia ruim é de mais difícil. Agora, quando eu saio, vai tudo errado, tudo errado. Então, né, até eu brincava antigamente, né? Existia lá, acho que ainda existe, não sei, hoje não se tem tanto jornal, né? Mas a turma ia procurar no jornal o horóscopo. Lá no horóscopo
diz, né? Se você agora ao sair no portão, você vai tropeçar numa pedra. Se você sai com o pensamento que você vai tropeçar, com certeza você vai tropeçar. E depois que tropeçar, você vai falar assim, nossa, o horóscopo estava certo. Né? Já tem gente, outras pessoas que falam assim, ah, horóscopo para mim dá tudo errado. Né? Quer dizer, cada pensamento agora fala assim, não, eu vou fazer no meu dia independente de... Né? Vai ter pedra no caminho? Vai. O que eu vou tentar fazer? Passar por elas. Vai ter problema durante meu dia? Vai. O que eu vou fazer? Vou tirar o melhor disso. E aí a gente fala assim, então há uma preparação. Quando eu me preparo para isso, é difícil. A gente, né, se depara com inúmeras situações. Tem dia que a gente está um pouco melhor para isso, tem um dia que a gente está um pouco pior. Mas eu falo assim, mas a gente vai perceber que quem muda tudo isso sou eu, através do meu pensamento, através das minhas atitudes, através da minha forma de encarar. Né? E quando a gente falou assim, a gente não pode deixar tudo para Deus, a gente não pode deixar tudo, né, para as correntes espirituais. Algumas pessoas falam, né? Você vai no centro, toma um passe, volta de lá maravilhoso. Sim, acaba de sair do centro, já está brigando com alguém na rua. Já está de mal com não sei o quê. Quer dizer, não adiantou nada. Tudo aquilo que você conseguiu, né? O que os espíritos conseguiram, seja lá quem foi, eu já posso jogar tudo fora, porque eu já mudei meu pensamento. Né? Então eu posso ir no centro e aproveitar, numa igreja, numa missa, onde quer que seja, eu aproveitar e trazer tudo isso de bom para casa, como eu posso ir lá e voltar. Lá não vale nada, lá não presta, eu continuo do mesmo jeito, quer dizer, eu que mudo, na verdade, tudo isso. Então essa de vibração é muito interessante, né? A gente vibrar com amor, vibrar, desejar, querer, ter fé, acreditar, buscar mudar os pensamentos, as atitudes, sempre melhorando, sempre, né, buscando o melhor. É isso que acontece quando as pessoas procuram um centro espírita e falam assim, ah, o centro mudou minha vida, porque ou uma igreja evangélica, ou vai na igreja católica, e parece que Deus falou comigo, né, como os evangélicos falam, porque ela está num estado tão tão desespero, que ela se abre para o divino, se abre para o impossível, se abre para as coisas difíceis. E quando ela se abre, ela realmente recebe. Né? Por isso que a gente vê tantos relatos de pessoas que entraram pela primeira vez no centro espírita e resolveram seus problemas, pessoas que entraram dentro de uma igreja evangélica e Deus falou com eles, né? E por aí vai. Né? Vou abreviar rapidinho aqui, uma historinha um documentário que eu vi do João de Camargo também, quando ele era vivo. Resumindo assim a história, foi um rapaz lá que estava, acho que, com começo de varíola, não sei, e ele receitou lá, deu um pouco de erva e um tercinho para ele rezar. Ele não sabia se era varíola ainda, era uma doença de pele e tal, foi para casa, ele não acreditou naquilo, jogou no meio do mato. A doença atacou, 2 semanas depois atacou, ele voltou desesperado, porque naquela época a varíola matava, né? Voltou, João de Camargo perguntou para ele, o que você fez das coisas que eu te dei? Ele falou assim, vou ser bem sincero para o senhor, não acredito nisso, eu joguei no mato. Ele falou, então vá lá, procure no mato, podia até te dar outra aqui, mas procure no mato, ache aquela que você jogou no mato e faça tudo que eu fiz para você. A pessoa fez, curou, né? Se não morreu, voltou agradecendo ele. Ou seja, a pessoa foi sem a fé, e a partir do momento que ela estava num desespero total, que ela se abriu para qualquer coisa, teve a fé, foi no mato procurar o que ele tinha perdido lá, achou e se curou. Então você vê que ela foi sem sintonia, depois vibrou para o bem e resolveu. Então é assim que funciona esses passes, né, que a gente acontece no centro, que alguns acreditam, alguns não acreditam, depende da sua sintonia. Muito bem, acho que é isso mesmo. Vamos dar início aí, Oswaldo? Vamos seguir. Hã? Vamos dar início aí, ó. Vamos. Com a prece. Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Então vamos lá. Vamos. Ano novo, capítulo novo. Capítulo Isso. 17. Eu Seja perfeito. falei que esse, na verdade, a gente iniciaria o ano com o Evangelho que nos ajudará, como diz melhorar, né? Ou tentar mudar alguma coisa na nossa vida. Tá, então eu vou ler os 2 primeiros parágrafos, tá bom, Nós? Acho que os 2 primeiros. Hoje é só o característica da perfeição 1 e 2. Isso, vou dar uma lida rapidinho, que é curto, daí Sim. o Oswaldo faz a explicação. Com certeza. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros, os pagãos também não fazem o mesmo? Seja, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, seja perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-ia igual o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem para alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que é mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orai por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que essa essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentido da caridade, o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, por isso mesmo sempre um indício da maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ele tem de mais sublime, lhes disse: Seja, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Eu falei, né, que a gente iniciaria, quando a gente chega no final do ano, né, e a televisão nos ajuda muito isso, né, a mídia de uma forma geral, né, o que a gente deve desejar, né, para o ano que vem. Espera a contagem regressiva, né, muitos vão para a praia, né, até a gente brinca lá, eu tenho um colega, um bandista, ele fala assim, todo mundo é católico, evangélico, mas vai pular 7 ondinhas, né, para Iemanjá, faz alguma coisa para outro, acende isso, branco, que é das entidades, e assim vai, né? Cada um tem leva para uma religião que às vezes ele nem sabe que existe, e às vezes ele critica, mas ele faz as mesmas coisas, né? Oferece comida para um, oferece
faz oferenda aquilo ali. Então, as pessoas normalmente desejam, né, acham, e é através de ciclo, a gente sabe que o nosso viver ele é contínuo, né? A gente que divide noite e dia, calendário, todas essas coisas, então a gente faz isso, mas a gente sabe que acaba o dia 31, passa para o dia 1º, nada muda, né? Apenas muda que a gente diz uma folhinha, um calendário. O Inter falou assim, o que muda? Muda são as minhas atitudes, como a gente falou ali no Gotas de Paz. Então, nós chegamos no capítulo 17 e o nome do capítulo é Sede Perfeitos. E a passagem que foi pega aqui foi uma passagem que Jesus falou, né, no Sermão do Monte, praticamente no final do Sermão do Monte, ele falou tudo que a gente deveria fazer, né, ter humildade, perdoar, todas aquelas coisas. E no final ele encerra, né, praticamente encerra, dizendo isso, né, para nós amarmos os inimigos, para nós fazermos o bem àqueles que nos odeiam, oramos por aquele que nos perseguem e nos caluniam. Ele diz assim, por que eu devo fazer isso? Nós vamos perceber que Jesus, algumas pessoas falam, Jesus ensinou uma religião. Não, Jesus não ensinou uma religião, a religião já existia. Onde ele vivia, existia uma religião. E a religião onde ele vivia, eles eram contra um monte de coisa. Aqui vai aparecer de novo os publicanos e os pagãos. Pagãos, aqueles que tinham uma religião diferente, que não eram judeus, que eram de outros lugares e vieram ali. Os publicanos eram os mesmos judeus, quer dizer, o próximo, né? O irmão, só que cobrava imposto, passou a ser uma pessoa ruim, porque trabalhava para o governo romano. A partir daquele momento ele virou um ser ruim. E aí Jesus fala, não, peraí, não é assim. Se você quer, né, um lugar melhor, se você quer buscar alguma coisa, você vai ter que fazer diferente. Porque se você reclama e acha que aquele publicano é um ser ruim, se você acha que o irmão da outra religião, porque segue aquela religião, é ruim, se você criticá-lo, se você xingá-lo, se você desejar o mal, você não está sendo melhor do que ele. Por que você está reclamando dele se você faz a mesma coisa? Tudo aquilo que você detesta no outro, você faz para ele. Ele fala, se você quer ser de verdade um seguidor de Deus, vamos dizer para nós aqui, um cristão, você vai ter que fazer diferente de tudo aquilo que você critica. Se eu critico algo em alguém, eu não posso agir da mesma forma, porque eu não estou sendo diferente dele. Então ele diz que se eu quero algo, eu vou ter que fazer diferente. Mesmo que eu tenha inimigo, eu tenho que amá-los. Ah, é fácil? Não é. Mas eu preciso. Porque se eu não amá-los e xingá-los e odiá-los, eu não estou sendo diferente dele. A minha atitude não é diferente dele. Eu estou igual a ele, né? Estamos em pé de igualdade. Então ele diz, né? Ele usa aqui, ó. Porque se nós amarmos, e isso é o que acontece, isso acontece dentro das religiões, né? A gente sabe que tem algumas religiões que eles se amam dentro da religião e não gostam dos outros. Só aquela religião está certa. Então ele fala assim, ela já está errada nesse ensinamento de Jesus quando eles passam a achar que eles fazem o certo e que as outras religiões fazem errado. Então ele já está indo, a religião dele já não é diferente da outra que ele critica. Então ele usa, né? Os publicanos, né? Ele fala assim, os católicos, os espíritas, os umbandistas, os outros não fazem a mesma coisa. Quer dizer, todo mundo tem amor por algumas pessoas e detestam outras pessoas. Se eu estiver fazendo isso, eu não estou sendo diferente do outro. Daí ele diz, né? Os pagãos não fazem o mesmo. Então ele fala, se você quer ser algo bom, faça. Ele falou, sede, pois, perfeito. Aí ele usa Deus como parâmetro. Ele não usa nem ele, né? Assim, façam como eu, Jesus, que eu sou um cara bom. Ele nunca faria isso. Porque ele tem humildade. Então, quem que ele colocou? Ele colocou Deus. Né? Seja, então, igual a Deus. Uma outra passagem, a gente já leu, ele fala assim, né? Deus que faz chover sobre justos e injustos, que dá sol para todos. Ele não olha, né? Ele fala, né? A gente às vezes
pensa assim, né? Quando eu não gosto de uma pessoa e rezo a Deus, eu fico imaginando que Deus, né, vai dar o sol para mim, que sou bonzinho, e vai tirar o sol daquele que eu não gosto, né? Que eu estou pedindo a Deus porque eu não gosto da outra pessoa. Vai chover só na minha horta, né? Vai chover só na minha plantação. Na do outro não precisa chover, porque é só a minha plantação que precisa. Essa é a nossa oração egoísta. Então ele fala assim, para eu ser perfeito, eu tenho que usar como parâmetro Deus, que independente das pessoas ruins, das pessoas estarem fazendo errado, elas têm o sol todos os dias, ela tem a chuva, ela tem, né? Ela tem um monte de coisa que ela pode fazer da vida dela melhor. Ele não interfere diretamente na vida dessas pessoas, como muitas pessoas acham, né? Deus fica olhando lá e fica corrigindo as pessoas, puxando, tirando uma coisinha ou outra da vida dele, né? Fechando uma porta, abrindo outra. Não é dessa forma, né? Clara que isso acontece. Tem uma programação, tem, né, um plano, algumas coisas vão acontecer dentro de uma planificação, mas não é aquilo. Eu rezo para Deus hoje, Deus já está acontecendo amanhã, como a gente falou. Né? O que muda? Muda o meu pensamento, a minha forma de pensar, as minhas atitudes. Daí a minha vida muda. Lógico que eu recebi orientação, lógico que eu recebo, né, uma vibração de amor, eu recebo algo que vem para eu pensar, eu me deparo com alguém que me dá um conselho, eu escuto, como você falou, né, um desses filósofos que falam coisas, esse pessoal de autoajuda, um livro, eu pego uma frase ali, eu utilizo e dá certo. Lógico, eu fui orientado às vezes a fazer isso, mas ele está dizendo que se eu quiser me tornar algo bom, eu vou ter que tirar a maldade de dentro de mim. Independente se as pessoas fazem ou não fazem coisas ruins, eu não preciso fazer. Então, assim, busque a perfeição, sede perfeito, como Deus é perfeito. Aí, né, só para que fique, né, claro, Allan Kardec ele tem esse cuidado ao explicar, né, ele diz assim, Deus possui a perfeição infinita. E até interessante, quando a gente inicia o estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 10, da pergunta número 10, eu acredito que até pergunta 18 ou 19, e Allan Kardec tenta entender Deus, né? Fazendo pergunta aos espíritos, ele vai perguntando e ele vai buscando informação. Aí ele fala, Deus é isso, Deus é aquilo, e os espíritos respondem para ele, não, a resposta é muito vaga, né? Dizer que Deus é só isso. Ele falou, Deus é muito mais. Aí ele tenta, né, dizer que Deus é infinito em tudo aquilo de bom que existe. Aí Allan Kardec faz umas colocações e ele coloca, né, atributos da divindade, é colocado como título. E ele fala assim, quais os atributos da divindade? Ele fala, Deus é bom, Deus é justo, Deus é imaterial, e tem várias coisas que ele fala. E depois os espíritos falam, sim, se você pegar, mas tem muito mais. Deus é único, só existe um Deus. Deus é bom, sim, mas a sua bondade numa quantidade infinita. E aí Allan Kardec coloca ali como atributos da divindade. Então Deus não tem defeito e não pode ter. É uma das coisas que Allan Kardec nos ensina a aprender de Deus. Quando a gente deseja, numa oração, que Deus, vamos dizer, faça mal para uma pessoa, ou tire uma pessoa do meu caminho, eu estou desejando que Deus seja ruim. E ele fala assim, isso Deus não vai fazer. Mesmo que eu deseje muito. Né? Então, às vezes, quando a gente fala de fé, né, eu vou desejar a morte de uma pessoa, só por isso a pessoa vai morrer? Não. Ela vai morrer quando for a hora dela, dentro de um plano de vida, dentro de tudo aquilo que ela faz na vida dela, vai acontecer algum dia. Mas não é apenas porque eu desejo. Que Deus muda alguma coisa, por isso que a gente fala, né, dos desígnios de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Ele sabe a hora ou o momento de colocar uma coisa ou tirar uma coisa dentro de um plano. Né? Não é magiquinha, que ele, né, balança lá uma varinha mágica e as coisas passam a acontecer a partir daquele momento. Então ele diz assim, né, que Deus é perfeito numa quantidade muito grande. Então, para tomar cuidado, né,
tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de nós, seres criados por ele, atingir uma perfeição que seja maior do que a dele. Isso nunca vai acontecer. Mas a gente, como ser criado por Deus, nós podemos atingir uma perfeição que é a perfeição, por exemplo, que Jesus teve. Que muitas pessoas o confundiram e confundem com o próprio Deus. Né? Jesus tem tantas características boas, tantos atributos bons, que é confundido com Deus. Então, né, ele fala assim, chegar à perfeição absoluta de Deus nós não conseguimos, né, não vamos conseguir. Mas a perfeição que é permitida aos seres criados por eles, essa nós podemos. Né? Então ele diz assim, se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, né, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens a quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Então Jesus falou para nós nos melhorarmos. Jesus pediu para que a gente buscasse um aperfeiçoamento. Né, que a gente fala bastante, né, você gosta bastante da palavra reforma íntima. Nós somos criados por Deus e somos colocados no mundo para aprender. Nós não temos conhecimento de nada quando nascemos, pela primeira vez, quando fomos criados pela primeira vez. Ao longo do tempo, nós fomos formando, através das vidas sucessivas, o que nós somos hoje. Então, eu tenho conhecimentos bons dentro de mim e tenho conhecimentos ruins dentro de mim. Tenho desejos bons dentro de mim, tenho desejos ruins dentro de mim. Por quê? Porque eu aprendi a ser assim. Agora, o que Jesus pede para mim? Jesus pede para que eu comece a modificar isso, a me reformar e a buscar o que é melhor, não só para mim, como para todos. Exemplo, ele colocou como Deus, mas qual é o exemplo a ser seguido para os cristãos, né, aqueles que conheceram Jesus? É por isso que esse livro que nós estudamos, que é Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro nome dado a ele foi imitação do Evangelho. Imitar o que Jesus nos pediu, imitar Jesus. Então, o caminho para nós é seguir Jesus. Seguir como? Né? Então, quando Jesus convida as pessoas a segui-lo, elas querem que sigam os exemplos que ele está dando. Os ensinamentos que ele está dando. Para quê? Para que eu me torne um ser melhor. Quando isso acontecer com todos os seres, vamos imaginar que todos nós nos aproximemos daquilo que Jesus fazia. Não será um mundo melhor? Quando todas as pessoas se respeitarem, quando todas as pessoas quiserem o bem das outras, quando ninguém quiser passar a perna no outro, quando ninguém quiser prejudicar ninguém, será um mundo melhor. Por que ainda o nosso mundo não é um mundo melhor, não é o paraíso que as pessoas dizem? Porque as pessoas não pensam assim. Existe uma pequena quantidade de pessoas que querem fazer o bem, existe uma quantidade grande de pessoas que lutam contra isso. Mesmo indo nas igrejas, mesmo ouvindo o Evangelho de Jesus, mesmo ouvindo ensinamentos, elas não praticam. Então ele fala assim, quando a humanidade praticar isso, o mundo será melhor. Será um mundo regenerado, será um mundo de pessoas boas. Então o que se precisa? Precisa que as pessoas aprendam isso. E quando a gente fala aprendam isso, nós também, né? Cada um de nós. Por isso que a gente fala assim, nós não somos perfeitos, nós temos algumas qualidades boas. Mas temos bastante qualidades ainda ruins. O que eu preciso? Eu preciso ficar só com as qualidades boas e abrir mão das qualidades ruins. Aí ele começa explicando assim, né? A humanidade, e é preciso entender que as palavras perfeição relativa, que a humanidade é capaz de compreender, que mais aproxima-se de Deus. Aí ele faz uma pergunta aqui. Em que consiste essa perfeição? Jesus disse,
nos ensinamentos de Jesus, no Sermão da Montanha principalmente, ele diz, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, quer dizer, vibrar, mandar vibrações boas àquelas pessoas que ainda estão no erro. Ele mostra que a essência, né, Jesus mostra que a essência da perfeição é a caridade, por isso que a gente estudou lá atrás caridade. O que é caridade? Dar esmola? Não. Caridade em sua mais ampla significação, porque ela define a prática de todas as outras virtudes. Quando eu tenho amor no coração, quando eu quero bem do outro, do meu coração não pode sair nada de errado. Quando sair do meu coração, das minhas atitudes, só o desejo do bem, não teriam mais problemas no mundo. Quando as pessoas conseguissem. Por que as pessoas ainda não o são? Ele começa aqui, né? De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios, e aí ele diz, ó, até dos pequenos defeitos, né? Muitos de nós temos pequenos defeitos, que nós não percebemos, mas que temos, e que faz mal ainda a nós e às outras pessoas. Reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma um pouco mais ou um pouco menos o sentimento da caridade. Porque todos têm os vícios, os erros, as coisas erradas, ele diz, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Egoísmo e orgulho é ainda o que não nos permite crescer. Diz assim, que são sua negação. Negação do quê? Do bem, da caridade. Visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os princípios da verdadeira caridade, que são benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Levando, ele diz aqui, o amor ao próximo levado até amar os inimigos. Não podendo se aliar a nenhum defeito que seja contrário à caridade. É por isso mesmo, sempre o indício de uma maior ou uma menor superioridade moral. Ele diz assim, de onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão do amor que nós temos. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse, sede, pois, perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, a nossa vida na Terra, a nossa vinda à Terra, será para buscar essa perfeição. Enquanto nós tivermos defeito, nós estaremos voltando ao planeta Terra. Enquanto ele existir. Por quê? Porque nós voltaremos para aprender essa caridade. Para aprendermos a amar dessa forma que Jesus quer. Ou, Jesus quer não, que Jesus nos ensina que é a regra principal. Então, os nossos defeitos, enquanto nós tivermos defeitos, nós estaremos na Terra. Nós só sairemos da Terra quando nós, né, que seriam aquilo que a gente fala, seres de luz. Alguém perguntaria, Chico Xavier vai precisar reencarnar? Pelo que a gente sabe, não. Bezerra de Menezes vai precisar reencarnar? Porque a gente sabe, não. E a gente fala assim, por quê? Porque eles saíram daqui fazendo isso. Porque eles vibravam amor. A única preocupação deles era com os outros, com o bem-estar dos outros. São seres que não voltarão. Quem volta para a Terra? Os seres egoístas, que só pensam em si, que só pensam em ganhar, em acumular, né? Que não se preocupam com os outros, que não têm uma preocupação clara com os outros, que não está nem aí, que briga com facilidade, que xinga os outros com muita facilidade, né? Que fala
fala uma quantidade de coisas sem pensar se vai prejudicar ou não alguém. Então nós vamos perceber que nós temos muita coisa ainda a aprender. Enquanto nós não conseguirmos mudar isso, fazer isso de forma diferente, saberemos que teremos que retornar, né? Enquanto tivermos no planeta Terra, né, como diz a Will Ouço, né, muitas pessoas falam, na próxima encarnação eu quero fazer tal coisa. Não! Você está encarnado. Ainda dá tempo, né? É difícil, estamos, como a gente falou, a gente está começando um novo ano. Vamos então pôr de lado o ano passado. Vamos tentar lembrar as coisas que fizemos que não deveríamos ter feito, né? Pegar um papelzinho, uma folha em branco e falar assim, eu vou pôr aqui tudo que eu me lembro, que já falaram, que eu fiz, que não foi legal, que pode ser mudado, e vou pôr aqui no papel. E vou trabalhar, não por todos, mas um cada dia, tentando não repetir, né? E depois fazendo um balanço diário. Meu dia, terminei o dia, puta, não foi legal ali, nossa, eu falei aquilo lá, puxa, eu não devia ter falado. Vou mudar isso, quero mudar isso, desejo mudar isso. Deus me ajuda a mudar isso, né? Seres que estão do meu lado me ajudem que eu não cometa mais isso, né? E trabalhando, e tentando entender se isso vale a pena ou não. Porque se eu não tiver certeza que isso vale a pena, não adianta fazer. Se eu vou na igreja, escuto alguma coisa e aquilo não serve para mim, não adianta ir na igreja. Não adianta mudar. Agora, o dia que eu tiver certeza, não, eu preciso mudar, aquilo que Jesus falou está certo, os ensinamentos de Deus é uma coisa que eu preciso, que há necessidade de ser feita, isso é importante, eu quero fazer, não sei ainda como, eu vou buscar ajuda, como a gente falou, seja uma religião, seja com profissionais, né, aí de médicos, psiquiatras, psicólogos, coaches, sei lá, qualquer nome, para me ajudar. Vou ler livros, vou fazer um curso, vou... Isso tudo é importante. A gente não pode viver o dia a dia apenas, né, deitar, trabalhar, voltar para casa, seguir, esperar o fim de semana. Não, tem algo mais aí. Dá para se fazer um pouco mais, né? E que eu falo assim, por isso que eu falei que o primeiro dia do ano, né, vamos dizer que a primeira live nossa do ano, a gente já começa falando disso e vai falar nesse capítulo todo, né? Para que a gente consiga, assim, né, já no início do ano, começar a mudar alguma coisa. Isso aí. Esse capítulo aqui é bem bonito, né? Tem, se você quiser um guia, né, uma receita de como se tornar uma boa pessoa, né, um bom espírito, um bom cristão, é só ler esse capítulo aqui, tá bem discriminado. Próximo item, né? O próximo item que a gente vai ler na próxima segunda-feira, ele já tem várias regrinhas aqui. Tá bem didaticamente colocado aqui. Isso aí, vamos encerrar, Oswaldo? Vamos! Primeira live do ano. Vamos lá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que elas possam dar um passe espiritual a cada um de nós participantes dessa live, as correntes médicas, as correntes passistas, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós, em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Vamos pensar também nos nossos familiares, entes queridos, aqueles que não participaram, não tiveram oportunidade de participar dessa live, que nós elevemos o nosso pensamento até eles, junto com essas correntes espirituais que nos auxiliam, e que possamos enviar até eles essas vibrações de
paz, de harmonia, de muito amor, e que essas correntes espirituais possam visitar esses recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele, e aproveitando então o momento de concentração, que cada um faça o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Isso aí. Então, feliz ano novo a todos. E segunda-feira que vem também. Se Beleza? Deus quiser. Uma boa noite a todos, uma boa semana, um bom ano para todos nós. Que assim seja. Até mais. Que assim